E what's up, world? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do programa JunggleCast. E no episódio de hoje vamos falar sobre o abuso do digital, ou seja, de digital abusing. E para o programa de hoje eu trago um profissional de psicologia, ele que é mestre e apaixonado por análise de matérias em psicologia. Portanto, convosco o psicólogo Germano Pinto. Muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado, estimado Joshua. É um prazer estar aqui no teu podcast. Muito obrigado. Obrigado eu por ter aceito o convite. Portanto, antes de começar, gostaria de dizer que este podcast é um programa que eu pensei em conversar apenas com pessoas que, de alguma forma, eu acredito serem pessoas intelectuais, pessoas que os seus conselhos vão ajudando a juventude e assim temos um mundo bem melhor. Por esse motivo, sinta-se especial por estar aqui conosco. Muito obrigado pelo carinho e estima e sinto-me honrado pelo facto de, no entender do nosso estimado Joshua cineasta, ser alguém que possa nutrir com alguma informação, com algum saber neste belo podcast. Num espaço bem confortável, com um tema bem atual e pertinente. Ora viva! Antes de mais, gostaria de saber quem é o psicólogo Germano Pinto, visto que só conhecemos, ou ao menos só conheço como psicólogo. Gostaria de saber quem é o psicólogo Germano Pinto, de onde vem? Muito obrigado. De forma muito simples, muito simplificada, Germano Pinto, Germano Antônio Pinto é meu nome completo, muito conhecido como Lírio, como todo angolano em particular, tem sempre o chamado nome de casa. Então, Germano Antônio Pinto é o nome de registro, carinhosamente tratado por Lírio, é o pronúncio da família, Okay. Jovem angolano. Tenho, sem qualquer receio, falo da idade, tenho 28 anos de idade. Germano Pinto frequentou a nível de ensino médio o PUNIV. Germano Pinto tem a licenciatura em psicologia, frequentou o mestrado em psicologia do trabalho e organizações. Germano Pinto atualmente tem também a agregação pedagógica para docentes universitários. Portanto, em dias gerais, também é jovem casado, pai agora, já pai de um filho, de momento. Em dias gerais, eu sou professor e psicólogo. Portanto, são essas as minhas profissões, professor e psicólogo. Muito bem. O que é abuso do digital? Muito obrigado pelo retorno da palavra. Primeiro, vamos olhar as palavras-chave. Temos o abuso e a questão do digital. Eu gosto de começar assim a minha análise para ser compreendido da melhor forma possível pelos nossos caros internautas ou aqueles que nos acompanham do outro lado. Quando falamos de abuso, abuso refere-se a comportamento inapropriado. Então, todas aquelas ações que o indivíduo desencadeia ou apresenta e não se compagina naquela que é as normas na convivência dos indivíduos, vamos tratar por abuso. Toda aquela ação que ao outro pode parecer uma violência, pode agredir o outro, é considerado um abuso. E quando nós falamos de digital, fazemos aqui a colação, a questão da era em que estamos. Essa era da informação, a era digital, a era onde a informação ela é partilhada em segundos para milhares e milhares de pessoas. Portanto, se tivermos que conceituar abuso no digital, vamos entender como um conjunto de comportamento desviantes ou atitudes negativas que os indivíduos apresentam no uso da mídia. E essa mídia aqui estamos a tratar a nível das redes sociais, com maior realce, porque é lá onde há mais indivíduos a fazerem uso das redes sociais, pode ainda ser por meio da revista. Portanto, é um conjunto de ações negativas, não assertivas, muitas vezes agressivas, que os indivíduos desencadeiam, apresentam com recurso à mídia. Bem, o professor e psicólogo Germano já por acaso sofreu alguma vez abuso digital? Sendo sincero, nunca experimentei tal situação, na medida em que tenho estado a fazer um conjunto de seleções. Sou seletivo naqueles que são os meus amigos. Não obstante a isso,
tenho sido rigoroso no que eu partilho e com quem eu vou interagindo. O que dá espaço, muitas das vezes, para se criar para esses abusos no digital, começa pelo aquilo que é a conversa que o indivíduo tem para com outro, começa por aqueles que são os amigos que a gente tem na mídia. Pese embora alguns indivíduos maléficos, alguns indivíduos que, de forma propositada e tendenciosa, com vista a beliscar o bom nome de outro, vão fazendo esses abusos digitais. Quando é que isso acontece? Acontece quando indivíduos de má fé pegam uma imagem minha e associem ou fazem qualquer caricatura, e hoje nós vemos situações de gênero até com altas entidades do país, vemos situações desse gênero com indivíduos associarem uma certa nudez, alguém se despida e coloca o teu rosto. Portanto, nessa seletividade, eu penso que uma das estratégias que eu tenho desencadeado para não experimentar situações desse gênero é a seleção daqueles que são os amigos nas redes sociais e também aquilo que a gente faz nas redes sociais. Porque o que acontece, caro Joshua? Se nós conhecemos o Joshua enquanto um cineasta, um homem das artes, da sétima arte, a arte cênica, um homem que as suas redes sociais é usada para simplesmente partilhar aquilo que é ligado às suas atividades, ainda que alguém crie qualquer imagem do âmbito de um abuso digital, nós que conhecemos o Joshua, vemos para condenar. Vamos condenar, vamos denunciar, porque nós logo sabemos que aquela ação não se configura aquilo que é a essência do Joshua. Ok, daí a ligação da gente ser muito seletivo com os nossos amigos das redes sociais ou do digital. Exatamente. Além de sermos seletivos, temos que também perceber o que é que nos leva nas redes sociais. O que é que lá fazemos? Porque alguns têm as redes sociais apenas para passar tempo. E aqui permita-me abrir um parênteses, para fazer aqui um pouco de história. Uma das redes sociais, aqui no nosso seio, mais usada, e se calhar facilmente de ser acessada, porque tem ainda um pacote grátis, é o Facebook. Sim. Se a gente fazer um pouco de história, o Facebook foi fundado a 4 de fevereiro de 2004, né, pelo americano Mark Zuckerberg. Quando é que ele cria? Em que contexto é que Mark Zuckerberg criou o Facebook? Enquanto fazia a sua formação em computação, era partilhar um leque de conteúdos a nível, enquanto estudante do ensino superior, partilhar conteúdos com os colegas. Era como se fosse uma sala virtual, ou um espaço de partilha de informações com os colegas, interações, assuntos que vão agregar valores, que vão agregar, portanto, um leque de saberes. Mas o que é que acontece hoje? Hoje alguns estão nas redes sociais simplesmente para passar tempo, que não deveria ser para passar tempo. E depois o que é que cria? Cria um apego. Temos pessoas que carecem até de um detox digital, porque já não conseguem se ver livre das redes sociais. Portanto, eu penso que as redes sociais não é para nós passarmos tempo. Nós temos que perceber o que é que nos leva lá. Hoje nós vemos pessoas que, por um lado, aproveitam as redes sociais para publicitarem os seus negócios, publicitarem o seu saber. E do outro lado tem outros que incorrem esse abuso digital, que é manchar pessoas, eles visam atingir pessoas e são pessoas que já carecem, aqui é preciso mencionar isso, alguma alteração de todo modo, algum transtorno até, do ponto de vista da sua personalidade. São indivíduos que têm prazer em ver outros sofrerem, têm prazer em atingir outras pessoas. Quando vemos alguém que pega uma imagem de nudez e coloca o rosto de outra pessoa, a pessoa que tem prazer em ver o outro, passar vergonha, ver o outro a ser ridicularizado. Mas também vimos casos de indivíduos, o próprio indivíduo vai colocando a sua imagem, nesse caso pelada, nas redes sociais, supostamente com o objetivo de angariar mais seguidores. Como é que faz isso? O que acha sobre isso? Bem, uma questão interessante. Em matéria de psicologia, e tem que ficar aqui claro, todo comportamento tem uma base emocional. Motivacional. Para todo comportamento é motivado, há uma razão. Comumente, os indivíduos que fazem tudo por um like são indivíduos que têm vazio,
Vazio esse que eles lutam para preencher com aquilo que os outros dizem. Ok. Então, há muitos indivíduos que não vivem suas vidas, ao invés de conhecerem-se, viver um grande mundo que é dentro deles, eles estão tão vazios e procuram preencher com os outros. Há inclusive indivíduos que a falta de um like na foto, um gosto na foto, uma reação de adoro ou gosto na foto, lhe leva a crer que o indivíduo é menos elegante, é menos bonito, não presta, não sabe fazer aquilo, lhe tira a paz. Quanto a isso, eu faço uma associação daquilo que é uma doença que temos vivido, uma doença, assim posso considerar psicológica, de indivíduos que, por verem outros indivíduos nas redes sociais exibindo uma determinada lifestyle, um tipo de vida consideravelmente boa ou rica, e por esse motivo, às vezes eu tenho 25, 30 anos e eu vou ver alguém de 20 ou da mesma idade que eu, já bem sucedido. Então, isso de alguma forma traz alguma alteração psicológica. Portanto, o que é que acha sobre isso? Bem, olha, eu vou fazer aqui um pouco de história. Acho que as pessoas falam muito do primeiro homicídio que houve na Terra. Fala-se de Caim e Abel. Caim e Abel, né? Os irmãos, filhos de Adão e Eva. O que levou Caim a tirar a vida de Abel, inicialmente, antes da inveja, é a comparação. E antes ainda desta comparação, houve a autorrejeição, a baixa estima. Okay. Não, há indivíduos que têm estado a viver com a sua baixa autoestima. O que é autoestima? A autoestima é a qualidade de quem se valoriza e é contente, alegra-se pela sua forma de ser, de estar e de conviver. Então, nós temos muitas pessoas que têm essa baixa estima, eles não conseguem enxergar-se, olhar para si, a sua self, quando falamos de self, olhar para si e verem as suas qualidades, verem tanto aquilo que eles fazem bem e podem fazer bem, vivem sob dependência alheia. E é neste vazio que as pessoas têm, que procuram encontrar noutras pessoas, em algumas vezes, como se fosse o seu espelho. E aí o que acontece? O indivíduo se sente inferior ao outro, só porque o outro tem um estilo de vida X e ele julga que não tem. Okay. E sem que se quer questionar o que é que essa pessoa passou, o que é que essa pessoa fez para ter o que ele demonstra ter, ou para atingir um nível que nem. Vamos dar um exemplo. Há quem, se calhar, ao olhar, ao acompanhar o podcast, ao invés de simplesmente felicitar pelo tema, estar atento e concentrado no que a gente está a abordar e tirar algumas ilações, o foco ainda está em se sentir inferior pelo facto de não ser ele a ter também um podcast. Quando se calhar ele não tem habilidade para tal. Não, nós temos indivíduos que vivem da comparação, são indivíduos com baixa estima, não olham para si, não conhecem o seu potencial, perdem o tempo e são pessoas que facilmente vão cair, sendo influenciadas a seguirem até futilidades. E facilmente também, quando falamos de influência, é mesmo uma habilidade de levar o outro a fazer alguma coisa, vão sendo influenciadas a seguirem caminhos tortuosos para atingir alguns fins. Tudo isso por conta da baixa estima. Sendo assim, eu já fiz uma pergunta a princípio, mas volto a perguntar de uma forma meio diferente. Visto que o psicólogo Germano Pinto tem sido convidado muitas vezes aí a cadeias televisivas, assim que se diz, certo? Sim. A prestar ou a dar o seu ver sobre um determinado assunto quanto matérias de análise de psicologia. Sendo assim, o professor, depois de dar o seu parecer neste mesmo programa de TV ou podcast, já chegou a sofrer um bullying ou já teve um comentário não muito positivo quanto às suas apresentações ou teorias? Caso tenha, é normal que eu tenha, se as pessoas possam vir criticar, mas atenção, é preciso aqui abrir um espaço. E costumamos a dizer, todos podemos ter uma visão diferente. Podemos ter uma visão diferente relacionada a um determinado assunto. Mas eu não me deixarei levar
pelo simples fato da pessoa dizer, por exemplo, falaste à toa. É preciso que ela argumente o que é que deveria então ser bem falado. Enquanto a pessoa não chegar e dizer, olha, você falhou ao mencionar isso e deveria ser assim, para mim é simplesmente uma pessoa que, como dissemos aqui na nossa gíria, quer aparecer. Quando? Agora, se for um indivíduo que de facto domina a área, estuda sobre a matéria, porque eu li recentemente um texto, desconheço agora o autor, mas ele disse assim, parece-nos que a opinião de uma pessoa hoje vale mais do que quem levou 10 anos a estudar sobre aquilo. Por isso é que parece que há pessoas que quase não estão a estudar um assunto, mas basta colocar na rede social. E às vezes a pessoa faz uma análise, quando falamos de análise, uma decomposição de um tema durante 1 hora ou 30 minutos. E a pessoa pega simplesmente uma frase e quer mediatizar. Então, a mim isso não tem qualquer relevância, não tem qualquer impacto. Salvo, repito, se quem estiver a fazer algum argumento no que diz é um profissional, estuda aquele assunto e diga, olha, você falhou nisso, deveria ser assim. Porque há muita gente que tem estado a usar a mídia de forma errada para simplesmente procurar falhas e erros. Tenho uma questão, mas antes disso, temos uma pergunta que vem diretamente de Portugal. Quem manda essa pergunta é o Edgar Batista. Ele diz o seguinte, sobre o impacto psicológico e social, quais são os efeitos psicológicos negativos do mau uso das redes sociais? Como o uso excessivo das redes sociais pode afetar a autoestima e saúde mental das pessoas? Muito obrigado. Desculpa, e ele diz quais alguns exemplos comuns de mau uso das redes sociais? Muito obrigado pela questão e saudar o nosso internauta Edgar, lá do continente velho, né, Europa. E temos várias questões, podemos aí tirar 3. Primeiro dizer assim, as redes sociais, a informação não para. É muita informação e nós precisamos filtrar. Quando o indivíduo não tem a capacidade de filtrar a informação, o impacto, quando falamos de impacto, o impacto significa repercussão. O impacto pode ser desastroso e até levar ao suicídio. Porque o que acontece? Nós estamos aqui a falar de um abuso digital. Imagine alguém que seja alguém conhecido como um indivíduo de reputação ilibada, ou seja, aquele jovem exemplar, aquele jovem que as pessoas nutrem admiração e estima. Alguém pega a foto pelado, edita, coloca o seu rosto e aquilo vaza. E as informações, como dizemos nas redes sociais, aquilo numa velocidade abaixo do segundo. Imagina o impacto do indivíduo ver aquilo. E as pessoas a ligarem. Sem fugir do tema, nós tivemos um caso recente de um jovem que é profissional de táxi, de uma determinada empresa, não vou fazer publicidade, na qual a jovem, por uma percepção precipitada, aquilo é uma precipitação, fez um vídeo a dizer que o jovem é larápio, é humilhante, está a desviar as pessoas, está fortemente armado. É um abuso digital. Só porque as pessoas têm hoje à disposição em redes sociais, têm um telefone em mão, é só fazer um vídeo e logo lançar. Aquilo manchou a imagem do jovem, o jovem inibiu a sua... Quer dizer, em pouco, eu até que não, acabei conhecendo o jovem pelos grupos no WhatsApp, as imagens viralizaram nas redes sociais, que hoje o jovem nem sequer consegue realizar normalmente as suas atividades. A sua esposa passou a sofrer, hoje disse bullying, para nós aqui se calhar estamos a dizer estiga, insultos. Os filhos deixaram de ir à escola, porque logo as pessoas conhecem, olha, o teu pai é altamente perigoso. E se o indivíduo não ter aquilo que nós chamamos de inteligência emocional, capacidade de gerir e reagir diante desses estímulos, o indivíduo chega a tirar a vida. Então, é gravíssimo as questões dos abusos no digital. É gravíssimo. Leva indivíduos a desencadearem muitas das vezes a depressão. E aqui a depressão não é do ponto de vista só do charme. Já falam todo mundo de depressão como tristeza profunda, não. Há 2 critérios
para a gente trazer o psicodiagnóstico da depressão, né? Os dois critérios são, primeiro, o aspecto é a falta do prazer em fazer as coisas. Quem é o Joshua cineasta? O Joshua cineasta tem prazer na sétima arte. E a gente percebe que ele nem sequer tem prazer de filmar um evento, não tem prazer de editar um vídeo, não tem prazer de fazer algumas filmagens, fotos, etc. Perda de prazer. Um outro critério que deve ser levado em consideração quando a gente está a falar em depressão é a falta de força. Ou seja, o que é a força ou a motivação? O ser humano dispõe de hormônios, por exemplo, chamado cortisol, que é a força que é liberada para a gente realizar um leque de atividades. Quando o indivíduo desencadeia uma depressão a um nível, por exemplo, acima do nível dentro do limite, o indivíduo não tem força. Por isso é que ele se mantém apenas isolado, inibido em um determinado lugar. Ele não tem força para ir preparar a sua roupa, preparar o seu banho, preparar o seu pequeno almoço e trabalhar. Portanto, a perda de força e a perda de prazer podem aqui ser acoladas quando se fala de depressão. E alguns indivíduos que passam pelo abuso digital, e esses abusos digital, além de fotos que são veiculadas, são áudios, são muitas vezes mensagens, podem levar indivíduos a desencadearem essas questões da depressão e o pior, de suicídio. Então nós temos que ter um cuidado com aquilo que a gente aborda, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente cita quando for relativo às outras pessoas. Temos que ter muito cuidado. Bem, temos mais uma pergunta, vindo novamente de Portugal, feita pelo Edgar Batista, mas antes gostaria de agradecer aos nossos parceiros, ou ao nosso parceiro, nesse caso temos uma única parceira, com a Clínica Kenza Dental. A Clínica Kenza Dental presta serviços dentais e estão localizados no Quilamba, Bloco L. Portanto, marque já sua consulta e o pessoal vai te receber com todo carinho e muito amor. Bem, quanto à pergunta, ela diz o seguinte: o bullying tem se propagado desde os modos tradicionais, nas escolas, mas também temos visto ele se propagar nas redes sociais. Será que os efeitos são mesmo para vítima de bullying, caso ela seja feito na vida comum ou no mundo digital? Sim, o bullying, quando falamos de bullying, como já fiz menção, são os insultos, são as tigas. E como é preciso esclarecer, comumente o bullying envolve três grandes figuras: a vítima, o causador e os telespectadores. Então, o bullying vai ser resultado daquilo que é o abuso no digital. Imaginemos, alguém faz aí alguém cria uma imagem que nada tem a ver com o real, relativo a mim, partilha. No meio em que eu estiver, as pessoas vão insultar-me em função do que viram. Então, aqui o bullying é o resultado do abuso no digital. Ok, tinha mais uma pergunta: como combater o bullying no digital? Mas acredito que seja mesmo, né, a resposta. Quando é que eu devo combater? Primeiro, e uma questão interessante. A princípio, desculpa, sim, ao cortar, são duas questões diferentes? São diferentes. São diferentes, sim. Okay. Porque aqui o bullying é o resultado, vai ser o resultado do abuso digital. E agora, como combater? Como acabar? E é aqui onde a gente tem que prestar bastante atenção aos nossos caros internautas. Temos que evitar partilhar o que não temos certeza. Alguém já cria, alguém já abusa no digital, mas infelizmente temos aqueles que partilham. Okay. Temos que evitar partilhar o que não temos certeza. É uma mensagem, é uma imagem, é um vídeo. A gente tem que questionar primeiro. E aqui até uma questão das peneiras, eu penso que é uma perspectiva filosófica, dizendo o que não é certo, o que não é verdadeiro, o que não é bom, não é agradável, convém não partilhar comigo. É uma máxima filosófica. Então, aqui
uma das formas de combatermos é nós evitarmos partilhar o que não temos certeza. Outro sim, até não precisamos, mesmo que tenhamos certeza, mas sabendo que aquele conteúdo não é bom, não é agradável, nós podemos banir. Tanto é que as próprias redes sociais já não dão a oportunidade de apagar ou denunciar. Se uma pessoa corta, outro corta, daqui a pouco tem poucas pessoas visualizando. E poucas pessoas visualizando não tem impacto. E como é que a gente também combate isso? É com a educação. A educação é um processo de construção social. Hoje mesmo, a gente vê alguém a fazer algo errado, isso é assustador. Ao invés de nós nos disponibilizarmos para ajudar, para intervir, a nossa intervenção inicial é pegar o telefone e filmar. Queremos ser os primeiros a publicar. O abuso digital. E aqui também chamar a atenção àquilo que são os relacionamentos amorosos, sobretudo dos mais jovens. Nós somos jovens, claro, mas ainda alguns adolescentes. Nós em psicologia dissemos assim, embora algo técnico, mas vou tentar explicar o miúde. O potencial de excitação inibe a dimensão do raciocínio. Isto é o quê? O indivíduo, por estar excitado, porque quando falamos do sexo são energias, nós chamamos de psiquismo. Há uma região no nível da estrutura do sistema nervoso que nós chamamos de sistema límbico. Então, há energias quando o indivíduo está excitado e aí inibe o raciocínio. Há indivíduos que solicitam que gravem enquanto tem intimidade com a parceira. Então, o que acontece? Para nós evitarmos, já que a pessoa está excitada e há inibição do raciocínio, é ser rigoroso com o seu parceiro de não admitir o uso do telefone quando estão de forma íntima. Por exemplo, estão num determinado espaço e pedir, olha, amor, enquanto a gente estiver aqui juntos, já só estamos mesmo nós os dois, nosso telefone tem que ficar no lugar tal. Ninguém pode mexer o telefone. Isso é uma estratégia da gente evitar. Porque o que é que tem acontecido? Temos alguns indivíduos que captam essas imagens, depois usam como chantagens e quando não souber elaborar, nós chamamos elaborar a separação, que é partilhar nas redes sociais, aquilo é um abuso digital. E outros indivíduos ainda, o que é que fazem? Há indivíduos que têm alguma parafilia significa outras formas de prazer sexual, que tem prazer sexual vendo a imagem de outros se relacionando e convence a parceira de que devem filmar para recordar dos momentos. Então, tudo que já está em meios digitais torna-se uma ameaça. Se já está no nosso dispositivo, é uma ameaça de vazar. Podemos perder esse dispositivo e a qualquer momento alguns verem essa imagem, que é constrangedor. Será que há uma ligação entre o uso de forma ruim do digital com indivíduos que fazem uso de substâncias psicoativas ou até indivíduos que têm problemas mentais? Olha, há uma ligação e uma ligação bem notória, na medida em que os indivíduos consomem substâncias psicoativas ou psicotrópicas, aqui no nosso seio, as cannabis, vulgo lhamba, ou ainda as bebidas alcoólicas, pelo potencial que essas substâncias têm, alteram o pensamento dos indivíduos. Nós temos dito, por exemplo, o álcool, um dos órgãos do sistema nervoso que tem maior quantidade de ar é o cerebelo, o encéfalo, que é o maior órgão do sistema nervoso central. O encéfalo, pela sua quantidade de água, absorve o álcool. E quando o indivíduo está alcoolizado, há uma alteração do pensamento. E algumas ações o indivíduo faz, por isso é que nós muitas das vezes vemos certos ambientes, indivíduos alcoolizados vão fazendo vídeo, mostrando nudez e partilham. E quando é intentado, olha, fizeste isso, partilhaste nudez, olha, partilhaste vídeo, a falar em coisas erradas, uns até a mancharem bom nome de altas entidades do país, depois vêm desculpar-se, o que é que eles dizem? Não estava fora de mim, estava embriagado. Portanto, é uma motivação para comportamentos desastrosos, comportamentos desviantes e não assertivos. Bem, quais medidas podem ser aplicadas para a prevenção do mesmo? Muito bem. Aqui as medidas, inicialmente,
a educação. Dizia a grande figura de África, de feliz memória, Nelson Mandela, né? Portanto, uma ilustre figura, dispensa qualquer apresentação, 1918, 2013, Nelson Mandela dizia que a educação era uma poderosa, capaz de mudar o mundo. E dentro da educação vou buscar a colação um livro interessante de Le Tancoy, Educação e Civilização. E agora eu tenho uma recente obra que estou a estudar, de Antônio Gebe, Educação Escolar e Educação Tradicional. Nós precisamos nos socorrer da educação. A educação é um processo de construção social. A educação tem a dimensão dos valores. Se nós velarmos pela educação, eu respeitar o caro Joshua, jamais tomaria tal petulância de criar qualquer conteúdo para manchar o Joshua. Não faz parte dos aspectos da cultura, da forma do africano ver o mundo, nos aspectos das tradições dos africanos, manchar o nome de outro. Não faz parte daquilo que a educação de qualquer africano ver nudez e filmar. Tanto é que, vendo nudez, para qualquer africano deve procurar qualquer mecanismo de cobrir e evitar com que mais pessoas o façam. Então nós temos aqui que combater este mal com a educação no sentido não só escolar, no seio da família, enquanto a base de qualquer comunidade, e aquilo que são os que governam, os detentores do poder, da arte de governar, devem criar programas, como tem feito, né? Programas a nível da mídia, partilhar para desincentivar quaisquer prática de abuso digital e algumas medidas até gravosas. Disse que o homem muda por duas coisas, pela educação e pela lei. E eu já notei que pela lei as cadeias continuam cheias, então vamos investir mais na educação, escolar e não escolar. Será que há algum conteúdo por aí, se calhar a pessoa já tinha lido sobre algum conteúdo, pode ser livro ou simplesmente um filme que retrata sobre esta temática? O mau uso do digital, nesse caso? Não, na verdade, há livros, há muitas, há sebentas, e aliás, há até programas, há muitos programas. Nos últimos dias, pode parecer que não, mas se recordar, diminui um pouco as imagens que vinham, tanto associadas a muitas figuras do nosso país, porque criou-se, mexeu-se algum aspecto da lei, crime cibernético, e é uma expressão ultraje, os crimes de ultraje. Desde que houve, nós temos até pessoas, só para ter no abuso digital, temos pessoas, tais influencers, temos influencer que encontra-se muito conhecida, presa, e é por essas questões de abuso digital. Então, há muito conteúdo por aí. Professor Gimano, temos visto que algumas influências de alguma forma têm passado uma mensagem ruim e isso nos leva a copiar, a fazer aquilo que eles fazem ou simplesmente a partilhar aquilo que é negativo. Portanto, como nós jovens, eu falo jovens porque eu sei que uma boa parte que tem usado essa prática são os jovens, portanto, como os jovens devem fazer uma boa seleção sobre os influencers a seguir? Muito obrigado. Nós jovens temos que saber o que queremos. Quem não sabe para que porto navega, nenhum vento lhe será favorável. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer vento vai levar em qualquer direção, passar o pleonasmo. Então o jovem deve saber quem ele é, onde é que ele quer chegar. Esse conteúdo vale a pena assistir, o que é que vai agregar em mim? O que é que essa influencer fala? O que é que essa influência está a partilhar? Ok, eu sou professor, sou psicólogo, mas claro, sou um jovem angolano, sou um ser biologicamente sociável, interajo com os outros. Ok, vou ver a influência e como ouço muitos. E até porque quando ouço também estou a procurar perceber a dimensão comportamental dela. Há influências digitais que apenas usa aquilo como nós chamamos mecanismo de defesa. Passou por uma determinada situação e quer reproduzir para nos fazer perceber que aquilo é normal. Então eu tenho que estar atento quem eu sou, o que eu quero para mim e o que é outra pessoa que eu vou perder tempo, porque ele ganha dinheiro com isso, eu gasto dados, estou a dar audiência para ele. Mas o que eu ganho com isso? O que ele vai trazer
que vai ser útil, eu enquanto jovem, nos meus trabalhos, ou futuramente nas minhas atividades. E qual ou quais os papéis dos pais nesta temática, visto que temos um número considerável, grande ou enorme, de crianças que têm feito mau uso das redes sociais? Bem colocado. Onde é que os pais entram? Bem colocado. Os pais são, em primeira instância, a pedra angular, o pilar daquilo que é a educação, a moralização. Seu filho incorre aos abusos digitais, partilhando, publicando qualquer informação que mancha bom nome de si ou de outro, a culpa não tem como ser tirada ao pai, sobretudo quando estamos falando de uma criança ou de um jovem. Infelizmente, os pais, apesar que reconhecemos que hoje a dinâmica da vida, as atividades, os compromissos, etc., tem estado numa agenda apertada, mas a educação do filho deve ser a inicial, deve ser a primeira na agenda de qualquer pai. Porque as consequências desse abuso digital vai se rever. Veja que nós tivemos uma situação há cerca de 3 meses, cá em Luanda, de uma jovem que vazou o vídeo. Infelizmente, depois tomamos conhecimento que o pai desencadeou um estado de saúde não agradável, de forma repentina, pelo impacto do abuso digital. Então, se os pais não fizerem agora, infelizmente vão sofrer as consequências de forma direta. Por acaso é algo muito triste e engraçado ou não, durante a nossa caminhada para cá, eu e o meu pessoal estávamos a ver alguns vídeos nas redes sociais e nos deparamos com um vídeo de uma rapariga que, num shopping grande, ela chorava porque a mãe não lhe comprou o iPhone que ela queria. Ou seja, ela queria um iPhone 15, a mãe comprou um iPhone 13 devido às necessidades. E ela ficou a se rebolar aí no chão. O telemóvel é um bem substituível em função das suas marcas, dos modelos. Então eu posso substituí-lo em função daquilo que é a minha capacidade financeira. Esta mãe deve fazer entender à sua filha o que é necessário, o que é primordial na escala das suas necessidades. E até, como uma outra estratégia, poderia simplesmente, para não passar aquela vergonha, para não baixar a estima de uma mãe, passar aquela cena, não é bonito. E até, estamos a falar do abuso digitais. De certeza que alguns indivíduos que não sabem por que existem redes sociais já devem ter filmado e partilhar aquelas coisas. Espero que não o façam. E nós não vamos partilhar, claro, para não incorrer também esse abuso digital. Mas a mãe deve conversar com a filha e, em meu entender, já antes devia consciencializar do valor que se tem para adquirir aquele bem. A mãe tem este valor, nós vamos comprar o telefone tal se tiver neste valor. Ela poderia ter ficado em casa, se calhar eventualmente a mãe escolheu, levou para escolher a cor, mas era fundamental antes dela, mãe só tem X, este é o valor que eu vou cabimentar para o telemóvel, então vou comprar o telefone até esse valor, acima disso eu não vou conseguir comprar. O Ministério da Cultura e os nossos órgãos tradicionais em geral deveriam ou têm feito alguma coisa quanto a esse papel, porque eu acredito que, por exemplo, em Angola, nós não temos jovens que criam uma conta nas redes sociais e de repente passa a fazer mau uso dela. Portanto, há certas culturas que não partem da gente, partem do Ocidente, se assim podemos dizer. Então, o que tem a dizer acerca disso? Não, faz uma questão. Primeiro, para responder, o Ministério da Cultura tem estado a fazer muitos trabalhos. Aliás, a cultura é muito vasta. Tem estado a fazer muitos trabalhos junto de outros ministérios da educação. Aqui é preciso um casamento, o Ministério da Cultura, o Ministério da Tecnologia e Inovação, né? E atrelado à comunicação social. É preciso aqui um casamento. Tem feito o seu trabalho e aquilo que tem feito. A questão da importação de hábitos alheios é evidente porque, aliás, quando falamos desse digital, estamos a falar da era da informação. Certo. A era da informação vem acompanhada do quê? Da globalização.
O que é a globalização? Essa é a integração de diferentes partes do mundo, desde o aspecto econômico, político, social, cultural, que eu acho que não deveria ser, mas também cultural. E o que hoje acontece? Os indivíduos querem imitar os outros. Lá fazem assim, aqui também deve fazer assim. Lá no país tal, vestir-se assim é normal, também devo me vestir assim e apresentar um podcast assim. No outro país, eu devo falar. Por isso falamos da questão da educação escolar e a educação tradicional. Porque aqui, quando falamos de cultura, de forma simplificada, é a forma como cada povo vê o mundo e vive. Há lugares que é normal que, por exemplo, um gerro, a fazer o seu vídeo com troncos fora, né, sem uma camisola, sem ou qualquer veste, o tronco fora, abraça a mãe sogra e dá um beijo. É normal. É um vídeo, imagina que está a felicitar a sua mãe sogra com troncos fora, dá um abraço, a mãe sogra, de uma boxa permita, ou de uma cueca, dá um abraço à mãe sogra, e aquilo viraliza. Em outros lugares é normal, mas aqui isso não é normal. E o que acontece? Algumas pessoas pensam que nós estamos atrasados porque isso não acontece aqui. É apenas a questão da educação do ponto de vista das tradições. Então nós temos estado a importar, infelizmente. Nesse caso, temos que ter um certo limite quanto à imitação de culturas diferentes. Temos que ter limite. Aliás, veja, há uma citação interessante do saudoso presidente Dr. Antônio Agostinho Neto. Dizia assim: a cultura angolana é africana, mas sobretudo angolana. Desenvolver a cultura não significa submetê-la às outras. Quer dizer que eu não sou menos angolano, porque lá convive assim e aqui convivemos de uma outra forma. Infelizmente, há aspectos, e há Ruth Benedict, citada no livro de Gemelard de Camoanha, Iniciação à Antropologia, ele diz: a cultura é como uma lente. Pessoas com lentes diferentes têm visões desencontradas sobre o mundo. Então, o que tem havido é que nós temos lentes diferentes. Pois, embora algumas pessoas tendem a pensar que o que é alheio é sempre melhor. E aí, o que acontece? Baixa a estima. Nós, às vezes, pensamos que não. O estrangeiro, nós usamos uma expressão que cidade é bué, como se tivesse, né? Tem um ego exacerbado, um ego alto. Mas não é. O ego é apenas a autoestima. E nós, por termos baixa estima, nos inferiorizamos indiretamente diante deles. Às vezes não é que eles se dão de bué ou eles se acham, não. É que nós nos inferiorizamos pela falta da nossa estima. Ou seja, nós não temos prazer, não nos admiramos, não nos fazemos valer, não somos felizes com a nossa forma de ser, de estar e conviver com os outros. Muito bom. Para não prolongarmos mais, visto que o podcast é recente, então estamos a prezar em não termos um conteúdo muito alongado. Sendo assim, para concluirmos, mestre, eu prefiro chamar de mestre, muito obrigado. Acho muito bonito. Muito e obrigado. De facto é mesmo um mestre. Muito obrigado. Quais os conselhos deixa para a sociedade em geral, os pais, influencers, cantores, todos eles? Quais os conselhos deixa? Muito obrigado. Prezado amigo, use, mas não abuse. Faça uso de forma correta. Não manche o nome de outro, de qualquer forma. Não partilhe, não publique qualquer informação sem ter certeza. Respeite o outro, trate o outro como gostaria de ser tratado. Olhe que quem fundou a rede social muito usada pensou em amigos, pensou em partilha de informação que pudesse agregar valores. Então, mesmo que tiver a fazer algum meme, faça, mas olhando no aspecto da educação. Faça sem manchar o bom nome alheio. Faça citando quem lhe permitir que seja citado. E assim, vamos todos poder viver em comunidade. E assim encerramos mais um episódio do nosso podcast, JangoCast. Portanto, fique ligado às nossas redes sociais. Cumprimentos aos nossos parceiros, que são... cumprimento aos parceiros. Cumprimento à nossa parceira, a Kenza Dental, Clínica Dental. Dizer que com apenas 3.000 kwanzas consegues
marcar uma consulta. Está muito barato. Estão localizados no Quilamba, estão localizados no Quilamba, propriamente no bloco L20. Vou repetir essa parte. Estão localizados no Quilamba, propriamente no bloco L. Dizer que com apenas 3.000 kwanzas consegues marcar uma consulta na Kenza Dental. Marca aqui já a sua consulta. Muito obrigado e este foi o episódio de hoje. Foi. Coçar a mão. Mas vai ter como se fazer corte.